Olá, está começando mais um episódio do Ponto a Ponto, podcast da Pontual Comunicação. Eu sou Rafael Vasconcelos e aqui comigo, Alexandre Araújo. Ale, beleza? Oh, legal, valeu, cara. Tudo certo? Mais um, hein? Mais um episódio aqui, um episódio que hoje nós vamos falar de Libras. Sim, hoje está bombando, né? Hoje a gente tem uma colega de muitos anos aqui da Pontual. A gente estava tentando ver de quando era essa parceria, mas é do tempo de São José dos Campos. Depois ela vai contar essa história pra gente. Mas nós estamos com ninguém mais, ninguém menos do que Paloma Bueno, a nossa querida convidada. Boa, Paloma. Aí, Paloma. Assim, Paloma? Obrigada. Obrigado. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Araújo, eu chamo de Araújo, eu salvei no telefone como Araújo, porque ele se apresentou como Araújo, eu não lembro nem o nome, Alexandre Araújo. Obrigada, Araújo, pelo convite, fico muito feliz. Legal, muito bom ter você aqui, inclusive porque você tem muitas informações. Acho que o podcast hoje, ele tem esse viés, né, de dar muita informação para as pessoas, que é esse tratamento com surdos, né, que é teu universo. Mas eu queria que você se apresentasse, fala pra gente o que você faz exatamente e há quanto tempo você começou, conta um pouco aí da tua história. Bom, eu sou intérprete profissional há mais ou menos pouco mais de 12 anos. Tenho contato com a comunidade surda há aproximadamente 15 a 18 anos. Já perdi as contas também, porque eu comecei muito jovem. Comecei aprendendo Libras com 15, 16 anos. Tive um namorado surdo na adolescência. Mudei, isso em Ubatuba. Aos 18, mudei para São José dos Campos, morei lá uns 9 anos e fortaleci ainda mais meu contato com a comunidade surda e fui avançando no aprendizado da língua, mas ainda não era bem uma intérprete. Eu diria que eu estava já numa época de formação. E hoje eu tenho minha empresa, uma produtora com meu marido, há mais ou menos uns 8 anos, CNPJ, eu me tornei uma PJ com ele. E tenho uma produtora onde eu faço a parte de tradução em Libras, que são as gravações em vídeo e as interpretações presenciais em eventos corporativos, reuniões, palestras e as traduções aí para filmes, comunicação interna. Então, o meu foco basicamente é trabalhar com Libras, seja com vídeo, seja com interpretação de eventos presenciais e no sentido simultâneo ali da coisa. Então, você começou muito cedo ali, né? Você teve um namorado que já era surdo. Quanto tempo levou essas tuas, vamos dizer, entre teu aprendizado e tua primeira tradução oficial, vai? Eu comecei mais como intérprete, então entre dos meus 15 com 22 anos foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, como intérprete. Então, uns 7, 8 anos para me tornar uma profissional. Até porque não foi tão linear no meio do caminho. Aí, como eu comecei muito nova, então eu pausei, fiz faculdade. Durante a faculdade, eu até fiz algumas atividades relacionadas a Libras, seja com estágio de atendimento em feiras de emprego, feiras de empregabilidade. Então, eu atuava com Libras ali no atendimento à pessoa com surda, cadastro de currículo, essa parte profissional. E aí eu queria trabalhar com RH e Libras, assim, uma coisa meio... Na época não tinha muito, então pensa em 2009, 2010, não tinha ainda, não era muito forte essa coisa da diversidade nas empresas, estava bem no início ainda. Então eu consegui unir as duas coisas, foi muito natural, porque não foi uma escolha no sentido de ser intérprete de Libras, mas eu queria trabalhar com RH e inclusão, e aí o caminho, né, os surdos, as convivências acabaram me levando a ser intérprete. Você já fazia parte de uma comunidade de Libras, de surdos ou não? Como que é? Sim, eu comecei a participar da AADAS em São José dos Campos. Acho que foi onde eu fortaleci mais o meu aprendizado e meu contato ampliou bastante. Até linguisticamente eu tive acesso a surdos com faixas etárias mais diversas, com níveis de linguagem, assim, de surdos com formações diferentes. Então eu tive acesso a surdos em formação técnica, mecânica, que foi onde foram as minhas primeiras atuações, até surdos mais de universidade, que estudavam publicidade, marketing, que os surdos foram me puxando por indicação. Então, assim, a Paloma, vai lá interpretar para mim na faculdade. E aí eu trabalhei no curso de publicidade, marketing, engenharia mecânica. Nossa. Até isso eu já interpretei na vida, inclusive nos meus primeiros anos de intérprete. Quando os surdos começaram a me nomear como intérprete, eu pensei que eu tinha que fazer jus a isso. Aí foi onde eu fiz a pós-graduação, especialização em tradução e interpretação. Então eu já senti a responsabilidade ali. Isso numa época onde ainda não era tão conhecidos, ainda não tinha tantos cursos de letras libras no Brasil. Então eu já sou de um tempo meio
pré-existência de formação ao início das existências das formações em nível de graduação e pós-graduação. Aí, como eu já tinha RH, eu falei, não vou fazer outra faculdade agora, eu vou fazer uma especialização que fazia mais sentido na época. A gente, quem te conhece sabe que você é extremamente profissional, né, naquilo que você faz. Você realmente entrega, né? Para uma pessoa que faz o que você faz, a tradução de livros, o que é necessário profissionalmente? Eu digo assim, além de tudo que você possa aprender, eu sei que você entrega algo a mais, né, que é aquilo que faz parte da sua personalidade, né? Você quer entregar e entrega um trabalho bem feito, né? O que precisa ter nesse ramo? Bom, para ser um intérprete profissional, para começar, antes, né? Se a pessoa quer ser um intérprete ou quer se tornar intérprete, em primeiro lugar, ser fluente na língua. Isso até serve para outros idiomas. Se você quer ser um intérprete de um idioma, você precisa ter um bom embasamento na sua língua materna, no meu caso, português, e a minha segunda língua, Libras. Então, você tem que ter fluência e aí buscar formação, treinamentos, cursos, enfim, muita prática de interpretação. Então, a questão é essa, né? Eu vou dizer que existem categorias na Libras, assim como para qualquer língua. Existe o básico, o intermediário, o avançado, e aí existe o nível intérprete, que aí é uma formação um pouco mais complexa, delicada, e que, assim, é formação para a vida toda. Então, a gente está sempre buscando novas formas de traduzir algum conteúdo, e a gente aprende velocidade, a gente entende questões culturais também, que a gente precisa ter aí uma certa... o jogo de cintura para trabalhar entre duas culturas, isso serve para qualquer língua, porque senão, principalmente em línguas faladas onde a gente fala de diplomacia, você pode causar até uma guerra, né? Uma palavra mal colocada pode causar até uma guerra. Então, a gente, como intérprete, tem a formação de interpretação, que é diferente de ter um curso de Libras. Isso eu acho muito importante saber. Saber a língua é uma coisa, ser intérprete daquela língua é outra. Não é porque você sabe inglês, você automaticamente é um intérprete e vai fazer ali ou uma sussurrada, ou uma simultânea, uma consecutiva, sendo que na consecutiva você tem que esperar a pessoa falar um monte de informação, às vezes falar por 3, 5 minutos, e aí a pessoa vai parar para você falar toda aquela informação de novo, então exige muita formação e técnica mesmo. Então, na Libras não é diferente. A gente também tem que lidar com pouco tempo, ou muito tempo, ou às vezes a gagueira daquela pessoa que está falando, a gente também tem que saber lidar com isso. Então, tudo isso é técnica de formação em tradução e interpretação, que é diferente de apenas saber a língua. Que é uma coisa que a gente encontra muito, nossos clientes às vezes pedem, faz a tradução da Libras, mas só coloca só legenda, eles vão entender, não precisa da tradução, ou deixa que um funcionário nosso aqui interno faça a tradução. Então tem essa diferença, né, do intérprete que trabalha com isso há muito tempo e da pessoa que entende a língua, né? Isso, saber a língua não significa que a pessoa seja intérprete, são realmente habilidades diferentes que exigem uma formação específica de tradução e interpretação. Isso, inclusive, a formação de intérprete, existem normativas internacionais, ISO, recomendações de associações internacionais e até mesmo a legislação que regulamenta a profissão de intérprete, que é de 2010, foi atualizada em 2023, diz que a formação de tradutor e intérprete é em nível de formação de intérprete. É um curso específico de tradução e interpretação. Isso sim é um intérprete, não é uma pessoa que tem curso de Libras. É uma pessoa que tem curso de tradução e interpretação. Então, são habilidades diferentes. Saber a língua, óbvio, tem que saber, mas tem que ter formação em tradução e interpretação, porque quando você está traduzindo uma informação, que é uma divulgação, um comunicado, é muito sério. Isso pode colocar a vida de alguém em risco. Omitir uma informação importante ou inventar uma informação que não foi colocada ali faz com que esse surdo perca a informação e pode até colocar a vida dele ou de outras pessoas em risco. Então, tem vários casos. Eu vou colocar aqui alguns emblemáticos. O enterro do Nelson Mandela, que teve lá uma pessoa que se colocou falsamente. Teve até uma comitiva da polícia americana, onde, teoricamente, é um lugar de altíssima segurança. E realmente é um cargo de polícia muito alto, fazendo um pronunciamento. E teve um outro de um furacão também, em que um falso intérprete... É só colocar, polícia americana, falso intérprete de sinais. Então, são casos internacionais, mas no Brasil também tivemos uma eleição passada, acho que de 2020, se eu não me engano. É só colocar falso intérprete e campanhas
eleitorais que foram derrubadas, porque aquele intérprete não estava passando a informação. O que acontece é que o surdo ele tem direito e acesso à informação, assim como os ouvintes. Então, se ele não tem acesso à informação, ele pode acabar cometendo, no caso da pandemia, de não usar máscara, porque ele pode alegar desconhecimento, porque não teve acesso àquela informação, ou até descumprir uma norma que é muito séria e colocar a vida dela e outras em risco. Então, tem um intérprete falso ali, né, uma pessoa que está ali ocupando o espaço de intérprete, mas não é que é um intérprete ruim, não é um intérprete. Esse é o risco, é muito sensível, porque trata-se de vidas. Então, isso é bem sério. É bom deixar claro que, para muitos surdos, a Libra, a linguagem de sinais, é a única fonte de comunicação que ele tem. Exatamente, exatamente. Porque, assim, na escola, quando a gente chega na escola, no nosso primeiro ano, ou no pré, que seja, a gente conhece a língua, o português falado. A gente já chega falando português. O surdo, muitas vezes, ele perdeu a audição ou nasceu surdo e os pais descobriram tardiamente. Aquele surdo chega na escola sem língua. Então, ele é um ser sem língua. E, às vezes, quando ele passa a ter acesso ao conhecimento de Libras e tudo mais, aquela passa a ser a língua de pertencimento dela, porque ela continua sem ouvir. Então, para muitos surdos, não posso generalizar, mas para muitos surdos, a Libras é uma língua de dependência. A gente sabe que a alfabetização é um problema no Brasil, a gente tem a questão de educação, os desafios, só que esse desafio ele é maior, ele é mais acentuado para os surdos. Então, o índice de analfabetismo nos surdos é muito maior, porque há aí uma dificuldade de ter especialistas suficientes em sala de aula para ensinar a língua portuguesa. Então, o português para o surdo é uma segunda língua. Principalmente para o surdo que é sinalizante, usuário de Libras. Então, o português ele é uma segunda língua, assim como para a gente o inglês é uma segunda língua, o espanhol às vezes é uma segunda ou terceira língua. Então, para o surdo, o português não é uma língua tão habitual, assim. Então, para os surdos que eu tive o privilégio de lidar ali em nível universitário, é uma coisa, a gente está falando de outro nível de profissional. Sim. Agora, quando a gente tem ali surdos de linha de produção ou de outras áreas, a gente já sabe que o perfil daquele público não é um público que escreve tese de mestrado e doutorado, não é? Então, existem níveis ali de conhecimento de surdo, assim como tem de ouvintes, né? Tem ouvintes com pouca escolaridade e tem muitos surdos com pouca escolaridade também e até menos do que os ouvintes. Porque há essa precarização na educação também, que isso afeta a alfabetização dos surdos. Então, a legenda, ela é bom para muitas pessoas, ela é ótima para ambientes com muito ruído. Eu mesma gosto de ver com legenda, porque eu estou num ambiente ruidoso e não consigo ouvir. É bom para aqueles surdos que foram oralizados, tiveram acesso à educação, maravilhoso, mas todo surdo teve acesso a uma boa educação? A gente sabe que isso não é uma realidade nem para nós ouvintes. Então, a legenda ela é boa, ela é uma boa ação, ótimo, não elimine a legenda, mas inclua Libras também, principalmente se há um público com uma escolaridade ali menor. E hoje eu conheço surdos com baixíssimo nível de escolaridade que não acompanham uma legenda, não conseguem acompanhar um informe, um filme do começo ao fim com legenda. Tem a questão da Libras, né? A Libras é só uma língua nacional, uma língua brasileira, é o português do surdo, vamos dizer assim, porque tem outras línguas, como a Libras, em outros países daqui da América Latina, tem diferenciação, né? Sim, é bem diferente, é bem diferente. A nossa colonização linguística, ela vem da França. Então, pra gente, ouvinte, a gente fala assim, uma língua irmã é o espanhol, a gente entende um portunhol. Só que na língua de sinais isso não é uma verdade. Na língua de sinais, a colonização, o acesso à educação, ela se deu em meados do ano 1800 e alguma coisa, época de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II começou a trazer os padres educadores de surdos em regime de internato, esses padres tinham, obviamente, influência francesa. Então, a língua que eles trouxeram, a influência, até hoje, o alfabeto, ele é mais de 90% parecido com a língua de sinais francesa. Então, nós herdamos a língua de sinais francesa com um mix ali da língua de sinais americana. Então, a língua francesa influenciou a língua americana, que também influenciou a língua brasileira de sinais. Então, as nossas línguas de sinais mais irmãs, mais próximas, são a língua de sinais francesa e a língua de sinais americana. E assim, a gente não entende nada do que os nossos vizinhos dizem em língua de sinais. É outra língua. É como pra gente ouvir japonês e mandarim e ficar assim, boiando. É como a gente olhar para um uruguaio, um paraguaio, um colombiano falando em língua de sinais e a gente fica assim, gente, nada em comum, nada. O que é mais difícil de alfabetizar? Uma pessoa que já nasceu surda ou uma pessoa que ficou surda, sei lá, já alfabetizada, sei lá, com 15, 16, 20 anos?
Nossa, cada um tem seu desafio. Porque depende da família que ela vem, depende da educação que tem em casa. Porque se esse surdo nasceu surdo, mas os pais são surdos, eles já ensinaram Libras. Esse surdo, pequenininho, ali com 3, 4 anos, já conta uma história. É tão lindo ver. E, assim, é fluente, porque é a língua que ele nasceu já vendo. Agora, esse surdo, quando ele tem uma descoberta tardia, às vezes os pais percebem aos 2, 3 anos de idade, o prejuízo já foi grande, o prejuízo de aquisição, de capacidade de adquirir novas informações, já foi ali mais congelado, já é um pouco mais desafiador. Então, depende muito dos pais, assim, e varia muito, viu? Eu vi surdos, no meu primeiro emprego, inclusive, como intérprete, um rapaz que a mãe insistia que todo mundo entendia o que ele falava, assim, de oralizado, e ninguém entendia, assim, não, fala de novo, a gente não entendia. E ele não usava Libras porque a mãe não deixava. E ele tinha já uns 18, 19 anos, já grande já. Ela insistia na oralidade dele. E aí ele começou a ter contato com surdos sinalizantes. Deu o fim do ano e ele, assim, tentando aprender ali, desajeitado. Hoje ele faz vídeos na internet, então não lembro o nome dele agora, mas se eu entrar na internet eu acho. Ele, no final do ano, em um ano de curso, de treinamento ali com os surdos ali, com os colegas no horário do intervalo ali se esforçando em aprender. Quer dizer, ele surdo via que os surdos se comunicavam muito mais do que ele, que era ouvinte, usava aparelho e a mãe insistia. Ele ficava muito mais isolado porque ficava num limbo. Ele não era nem ouvinte, ele não era nem surdo, porque ele não usava Libras. Então, ele não estava no universo do surdo, porque não sabia Libras, mas ele também não... Porque para ele lidar com os ouvintes tinham que falar um de cada vez, e ele tinha que fazer leitura labial. Então, limitava um pouco aquela interação brasileira, assim, né? Que a gente fala todo mundo ao mesmo tempo, e daqui a pouco o outro tá falando... E ele, que é surdo, não tá percebendo, né? Ele usava aparelho e tal. E, assim, foi lindo ver como ele aprendeu rápido, mas ele quis aprender. Então, vai dar disposição da pessoa, a exposição à língua, a oportunidade que ele tem de acesso e contato. Então foi muito legal essa experiência, assim, ver um surdo sair do zero. Do zero, você vê, como assim um surdo não sabe Libras? E aí ele saiu do zero a fluente. É contato, é vontade. Então vai muito da pessoa, vai muito da família. E assim, no começo ele não deixou a mãe dele saber e tal. Tem muito esse preconceito, assim, dos próprios surdos e da família? Tem. Existe? Tem porque muitos surdos acabam acreditando, e os médicos, por muitos anos, convenceram. Hoje, acho que melhorou. Mas até a década de 90, até os anos 2000, o que acontecia muito era assim. Se o seu filho usar sinais, ele vai ficar com preguiça de falar. Isso é um grande mito. Aí acho que depende também muito da pessoa, né? Vai ficar com preguiça e não vai falar. Então, assim, não usa Libras, porque senão não vai falar. Então, essa pressão social aconteceu, e ela foi verdade muitos anos, e os próprios surdos se convenceram também disso. E aí, cada um escolhe o que é mais confortável para si. Eu conheço surdos que... pequenininhos, assim, bebês surdos, os pais ainda não sabiam, ela já ficava prestando atenção no que você estava falando, a leitura labial. Tem pessoas que têm mais predisposição a uma coisa e outras, e cada pessoa tem uma predisposição diferente. Então, alguns surdos têm mais facilidade, elas não vão aprender a fazer leitura labial, não adianta usar a tecnologia que for. Tem aparelhos de até R$200 mil, gente. Nossa. Tem aparelhos caríssimos, implantes que você usa, ouvidos biônicos, que falam, né? Implante coclear e tal, são tecnologias muito interessantes. E tem pessoas, para algumas pessoas funciona muito bem, só que para outras não, o sucesso não é tanto assim, porque depende muito da flexibilidade, da capacidade, plasticidade cerebral de cada um absorver esta nova língua falada, é muito pessoal. Então... a gente vê surdos, assim, com muita predisposição, muita facilidade, porque é uma língua visual. Então, querendo ou não, se você não tem uma habilidade manual, visual, isso influencia bastante. Se a pessoa for muito racional, muito linear, ela vai aprender mais o português com mais facilidade. E a Libras nem tanto, então depende muito. Depende. E, Paloma, o surdo, ele não é rude. Exato, né? Não é? Porque tem gente que acha, nossa, ele me respondeu de tal maneira, mas não é isso, né? Queria que você explicasse. Foi muito objetivo, foi seco. Isso, foi muito, né? É o que a gente mais escuta. Em português, a gente aprende muito meias palavras, né? E vendo na internet os gringos falando... o brasileiro tem muito essa questão do jeitinho, a gente busca não chatear, não magoar, não deixar o outro chateado. Isso é uma cultura brasileira ouvinte. Só que o surdo, ele não absorve necessariamente 100% a nossa cultura, eles têm uma forma própria de ver o mundo. Então, para eles, isso aqui é dessa cor, isso aqui é plástico, isso aqui é de plástico, né? Então, assim, o surdo, ele vai muito direto ao ponto, ele fica, do que será que é esse material? Ele não fica pensando muito nele, ele já vai muito direto.
E aí, para algumas pessoas, isso pode soar um pouco assim, nossa, que grosseiro, nossa. Então, assim, é uma questão cultural, uma forma de ver o mundo, porque para eles, assim, é o que ele está vendo. E não que ele, eu acho que... Com eles não tem muito isso. Isso de forma geral, claro, tem exceções. Tem surdos que têm uma educação vinda de pessoas ouvintes e que explica um pouco de... A gente chama, para nós, etiqueta. Mas não é que para o surdo falta etiqueta. É que não ensinaram. E aí, por eles serem visual, não, o que eu estou vendo é fato. Então, para o surdo, o que ele está vendo é fato. Então, eu ouvi coisas do tipo... Nossa, depois que você casou, você ficou bem gordinha, né? Você engordou bastante, quer dizer, nada delicado na nossa perspectiva. Então, o surdo, às vezes, assim, se você vai dar um convite para ele, ele fala assim, não, mas eu tenho um filho de 5 anos, não sei o quê. O que ele quis dizer, eu poderia levar, isso vem muito do português, você conseguiria um outro convite para o meu filho de 5 anos. Então, assim, são sutilezas da língua portuguesa. E o surdo, por não receber isso de forma natural, que a gente adquire ouvindo, você poderia, você faria, isso é da língua portuguesa. Para os surdos, ele já vai direto ao ponto, tá faltando, eu preciso, E aí, lógico que isso é ensinável, mas de forma geral... isso não é muito ensinado, não há essa preocupação. Porque a preocupação a gente precisa resolver o agora, a comunicação. Vai, não vai, tem, não tem, sabe? Você fez, vai fazer, faça, não faça. É muito assim, direto também. Todo mundo quer tratar também o surdo, principalmente em casa, na família, de forma muito rápida. Ninguém quer perder muito tempo com surdo. Isso eu percebo muito em famílias. Assim, quando eu namorei com surdo, eu percebo isso até hoje, né? Filho, não tem paciência. Faz isso e você não entendeu? Como assim você não entendeu? Eu disse isso. E quer que o surdo também entenda as coisas na perspectiva de ouvinte da língua portuguesa, sendo que não é uma língua natural para ele. É uma língua artificial, é uma segunda língua para o surdo. É como... E tem uma redução de vocabulário, né? Por exemplo, aqui a gente fala casa, lar... Tem os sinônimos, né? Você tem os sinônimos, né? Lá você tem um sinal para uma série de sinônimos que a gente usa na língua falada, né? Exatamente. E aí, como a educação acaba também influenciando na questão educacional para os ouvintes, ela acaba sendo muito mais precária para os surdos. Então eu só relaciono uma palavra e um sinal, uma palavra e um sinal. Infelizmente, muitos surdos são educados assim, foram educados assim, e a metodologia ainda carece ainda de melhorias nessa parte de educação bilíngue e de entender que em português a gente tem também sinônimos e possibilidades e compreender essa flexibilidade da língua. O português ele também acaba sendo uma língua de emergência. Pedir pão na padaria. Então, tem surdos que eles também sabem o português neste nível. Eu quero 5 pães, eu quero um bolo, eu quero um não sei o quê. É muito para sobrevivência. Então, a língua portuguesa, para muitos surdos, assim, de forma geral, sem falar de surdos com autoescolaridade, tirando os de autoescolaridade, a gente vê que, no geral, o surdo ele aprende português por sobrevivência mesmo. É igual a gente com inglês. Eu só sei sobreviver, só sei não passar fome. Porque eu sei que a gente vê, né, há quantos anos aí trabalhando com você, se você tem um trabalho muito personalizado, não é personalizado que eu quero dizer. Mas é bem cuidado, né, o que você faz, é uma bem curadoria. Bem padronizado, né? Vocês parecem que padronizam a roupa, o cabelo, a postura e tudo mais. Depois eu quero que você fale sobre isso. Mas você vê alguma coisa que você fala, cara, isso não podia estar ali? Nossa, aí dá para falar em 2 categorias, na parte linguística, que é o que a gente comentou sobre a seriedade de contratar um profissional com formação em tradução e interpretação, porque esse profissional também deveria ter a noção de... Eu até fiz questão de vir bem arrumado hoje, até para mostrar que geralmente eu não interpreto assim, com estampa e com muitos acessórios. Para alguns surdos isso incomoda visualmente, porque é uma língua visual. A Libras é uma língua visual. Se eu vou para o vídeo, isso aqui corre o risco de, por conta da iluminação, acabar gerando um brilho, um pontinho de brilho, que incomoda o surdo. Tem uma norma que pede para a gente não usar muitos acessórios e evitar estampas, porque tem surdo que também tem perda de visão. Então, às vezes, por exemplo, esse bege com eu sou muito branca, perde contraste conforme eu vou sinalizando. Então, isso para o surdo, às vezes, pode soar ruim. E tem uma norma que fala sobre isso. Então, tem a questão linguística, né, de não ser um profissional que está ali realmente traduzindo, que tem que ser traduzido, informações extremamente importantes. E tem a questão de postura. Então, por exemplo,
Eu evito, né? Eu passo um gelzinho, arrumo e tal, mas eu evito. A expressão facial também é um componente gramatical na língua de sinais. Então eu não posso usar um cabelo assim, que cobre aqui o olho, assim. Não pode, porque vai cobrir essa expressão, que é a entonação na língua de sinais. Enquanto a gente tem uma entonação na língua falada, a gente tem essa entonação que é a expressão facial. Então eu não posso usar uma franjona que cobre, assim, não posso usar aquele bonezão aqui. Então tem essa postura também. Eu entendo isso como postura. Então isso bom profissional sabe, vai evitar flor, estampa, transparência e coisas indecentes que não cabem no trabalho de intérprete profissional. Hoje muita gente fazendo Libras com um show, concertos, e acabam dançando, acabam às vezes interagindo com o show. Isso é bom, é positivo ou atrapalha? É polêmico. É polêmico? É polêmico. O show do Eminem, então. É polêmico, por quê? Alguns surdos já até me deram feedback, inclusive não é minha área, tá? E de forma geral, há surdos que têm a expectativa de ver uma performance de um intérprete de Libras performando. Olha a diferença. E tem surdos que têm a expectativa de ver apenas uma tradução. E tem surdos que são mais conservadores nisso. Não, o papel do intérprete é interpretar. O ritmo eu tô vendo, o pessoal balançando, jogando as paletas, a bateria para cima, enfim, as baquetas para cima. Eu tô vendo, não precisa dançar. E aí isso é polêmico por conta disso. Há pessoas que dizem que tem uma expectativa de que o intérprete seja performer. O que tem que tomar, o profissional, inclusive, tem que tomar cuidado. O que você, cliente, espera? Uma performance ou uma tradução? Tradução eu faço. Musiquinha de fim de ano, né? Fim de ano eu faço. Não, mas não vem reclamar que eu não faço performance, porque eu não sou dançarina, eu não sou performer. E há surdos que fazem esse trabalho. Fica um ouvinte passando a tradução debaixo do palco, esse surdo copia e faz também a performance traduzindo. E tudo bem, eu não vejo isso como errado. Se o surdo tem essa expectativa, porque ele quer apreciar aquela arte em performance, nossa, é até difícil dizer. Ele quer ver uma performance em Libras. E o artista, às vezes, obviamente, não vai entregar, porque ele não é fluente na língua. Então, ele tem uma expectativa de ver, eu queria tanto, eu gosto de performance, eu gosto de arte, mas eu quero ver isso em Libras. Mas o artista original, digamos assim, o famoso não faz. Então, se o intérprete fizer, eu vou conseguir ver de um modo diferente, não só uma tradução. Aí é polêmico, porque tem surdos que são mais conservadores. Eu quero que você siga palavra por palavra. Isso dá até uma angústia na gente, porque aí até a tradução, ela não é tão conservadora assim. A gente precisa adaptar, a gente precisa trazer um pouco de cultura, visualidade. E não, eu não vou seguir exatamente o que está dizendo. Eu preciso trazer mais poesia, por exemplo. Então, por mais conservador aqui o tradutor ainda seja, ele não vai conseguir ser tanto. E tem surdo que é assim, porque ele teve acesso ao português e ele quer só entender palavra por palavra o que está sendo falado. Eu falo, gente, dá até uma aflição. E aí eu diria, então, que são 3 grupos. Os muito conservadores na língua e que eles querem aquilo em língua portuguesa sinal por sinal. Então, não é nem Libras, é português sinalizado, é uma outra categoria, que é uma categoria que o iniciante dá conta de fazer. Porque ele não tem tanto domínio ainda de poesia em Libras. Aí tem o nível tradução, tô ali traduzindo, se você quer ver dança, veja a dança, eu não danço. E aí tem o nível performance, são categorias diferentes. O que nós, leigos, o que não se deve fazer para um surdo? O que a gente comete de errado? Os erros, né? Os maiores erros que nós temos para surdos. De atitude mesmo, às vezes, né? De relacionamento, tudo mais. Olha, recomendações positivas em grupo de WhatsApp. Se você entra num grupo, te jogam num grupo, você começa a participar e você tem a oportunidade de fazer perguntas, há algum surdo no grupo, porque aí você já evita de mandar áudio. Às vezes, num grupo de empresa, o pessoal manda áudio e esquece que tem um surdo ali. O surdo fica boiando. Acontece, eu já vi acontecer. Então, assim, é perguntar no ambiente há algum surdo aqui, vocês têm conhecimento de que há algum surdo aqui? Porque aí você fala, boa tarde, todo mundo, boa tarde. Nossa, que sem educação, não responde, não? E isso acontece com uma certa frequência. O Uber comenta direto isso. Eu falei boa tarde para passageira, ela não me respondia e vice-versa. Nossa, o motorista não fala nada. Hoje o aplicativo indica, por exemplo, que aquele motorista tem deficiência auditiva ou surdez. Mas pro passageiro, às vezes, não. E aí fica uma situação meio, nossa, não me responde o meu bom dia, não responde que música quer ouvir. E aí, nossa, que situação.
Se você tem conhecimento que tem um surdo e você tem que chamar atenção, ou a pessoa precisa sair, ou precisa voltar, acabou o intervalo, acende e apaga a luz. Que é como se fosse um alarme, né? Um alarme de escola, assim. É hora do intervalo, é um sinal. Então, para o surdo é visual. Então, pensar sempre em adaptar para o visual. Então, são, acho que, as dicas maiores que eu dou, assim. E a paciência de falar de frente, devagar, ver qual é a melhor maneira que eles comunicam. Tem surdo que, por segurança, porque tem um conhecimento, consegue se comunicar por escrita. Então, eu escrevo, aí eu te mando, aí eu mostro para você a tela. Tem surdo que vai querer aquele aplicativo de avatar, que é um robô, e se dá bem, assim, aí depende do contexto. Tem surdo que vai querer escrever no papel e anda sempre com um bloquinho. Eu conheço surdos assim, anota tudo. Anota tudo. E aí é perguntar qual é a melhor maneira de se comunicar com você. É por WhatsApp, é falando, é fazendo um vídeo. Ambiente com iluminação frontal também, para iluminar o rosto e ver as expressões, e até fez a leitura labial, se for o caso. Então, são possibilidades. É abrir o diálogo para perguntar qual é a melhor maneira que você se comunica. Bacana. E essa exposição hoje, Paloma? Hoje você te vejo em telejornais, te vejo em debates, mas também te vejo no intervalo do futebol da Globo. Como que é essa exposição para você? Tá aí nas propagandas agora também. Até o Caso Bahia. As Casas Bahia, postos. Ah, você me viu? Olha lá, tá vendo? Tá super conhecida. Tão recente, já me viu. Como que é? Eu esqueço, gente. É engraçado que quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, em meados de 2015, 2014, enfim, 2014 para cá, eu estava na universidade, assim, e o pessoal falou assim, nossa, parabéns, eu te vi. Eu levei um susto que eu... O que eu fiz? Onde? Quando eu te vi lá, lá onde? Porque como eu era autônoma, você tá cada hora num lugar, cada dia num lugar, aí a pessoa vem, nossa, eu te vi e tal, ai, meu Deus, me viu aonde? Eu levo um susto, assim, e eu não me dou conta. Gente, por incrível que pareça, eu não gosto de aparecer. Se for olhar minhas redes sociais, assim, eu não gosto de aparecer. Eu gosto de fazer o meu trabalho, mas eu não me dou conta que eu tô aparecendo. E aí eu perco a noção, assim, de onde, quem tá me vendo. Eu sou uma sem noção nesse aspecto, eu sou bem sem noção. Eu não tenho ideia de quem tá me vendo, quando tá me vendo. Eu sou bem sem noção, assim, eu nem gosto de... Hoje, inclusive, se você falou isso... Neste ano, com a questão das denúncias e tudo mais, existia sim um padrão de tamanho de janela de libras. Neste ano, a libras ficou grande, né? Maior? Então, as pessoas... Sim, porque não é que ficou maior, é que, na verdade, o tamanho ideal está sendo respeitado. Porque os concorrentes, eles se eliminam, eles denunciam. Olha, essa janela está do tamanho inadequado. Isso principalmente na propaganda eleitoral. Então, um derruba, porque é uma norma do Tribunal Eleitoral também. Sim. Então... um partido ele derruba o do outro porque tá errado, não tá obedecendo as regras, é uma regrinha. E aí não é que ficou grande, ficou do tamanho ideal. Então as pessoas assim, nossa, eu nunca tinha reparado o tamanho que tá a Libras, tá metade da tela, é metade da altura pela ABNT. Então, assim, deu mais visibilidade. Então, tipo assim, nossa, que responsabilidade. E, assim, muita gente vendo. Você acredita que vai ter uma hora que todos os comerciais, todos os programas vão ter versões, pelo menos, em libras? Eu acredito que a gente está caminhando para isso de uma maneira mais tímida. Está caminhando de maneira tímida. E eu posso dizer até, isso aí precisa entrar na minha lista de sonhos. Paloma, qual é o seu sonho? Meu sonho é por um mundo mais acessível. E, inclusive, nesse sentido, que toda comunicação tenha acessibilidade em libras, tem ali a tradução em libras. Isso é um sonho. E eu falo que é um sonho um pouco utópico, porque ele é distante. Hoje, a emissora, até então, no momento em que gravamos aqui, a emissora mais acessível é a TV Cultura. É a emissora mais acessível. E as outras estão extremamente distantes assim, dessa realidade. A TV Cultura está aqui num patamar, inclusive dentro da instrução normativa do Ministério das Comunicações, uma lei de mais de 15 anos, é uma norma de mais de 15 anos, a lei da acessibilidade, tudo mais, pronunciamentos precisam ter, e a gente não vê. Então, assim, as outras emissoras estão, assim, anos-luz, muitas horas de conteúdo, porque uma emissora, ela publica 24 horas ali, né? Tá rodando 24 horas. Então, hoje a cultura eu não sei dizer com exatidão porque oscila, depende da programação, mas a gente tem aí pelo menos umas 12 horas de conteúdo acessível.
E a gente não vê isso nem de perto, nem 10% em outras emissoras. Então, meu sonho, acho que o meu sonho utópico, assim, é de que, sim, a gente veja tudo acessível, que seja normal. Isso há países já em que isso é mais normalizado. Agora vamos contar alguma, né? Eu estava imaginando aqui. Conte para nós, Paloma. Alguma noite, assim, você acordou falando em Libras? Tem alguma história que Tem a gente alguma possa história contar dessa? com Libras? Gente, gostei. Que pergunta. Não, Nossa. sonhar de sonhar dormindo, sonho. de estar dormindo. E eu sonhei que eu tava brigando em Libras. Você não nem sou briguenta. Não sou. Olha que engraçado, assim. Dizem que quando você está aprendendo uma língua e você está realmente adquirindo mais ela, elevando o seu nível naquela língua, é quando você começa a sonhar falando naquela língua. E eu comecei a sonhar que eu estava ali, isso na época, perto ali do meu primeiro emprego, ali como intérprete de Libras, bem no início, e eu sonhava que eu conversava com uma menina que conversava muito, ela gostava muito de conversar, e ela exigia muito de mim, assim, eu ficava horas, assim, com ela, eu falava, gente, como essa menina fala. E aí, eu estava numa época que eu estava trabalhando com isso, aí, fim de semana na igreja, eu tinha contato com eles, aí eu ia nos chá de bebê, os eventos sociais com de surdo, e aí eu vivia, eu respirava a comunidade surda o tempo todo da minha vida. Dia da semana, fim de semana, à noite, na faculdade, interpretando também. Então, eu trabalhava de dia, quando eu tinha energia para isso. Trabalhava de dia, interpretava à noite na faculdade. E aí, fim de semana e tal, evento social. E eu falava, nossa, eu tô assim de Libras, eu tô cheia de Libras. Assim, eu comecei a sonhar que eu falava em Libras. E hoje, às vezes, eu sonho que eu tô falando em Libras. E conta uma saia justa pra gente que teve até hoje. Nossa, saia justa. Não consigo lembrar agora. Ou algum trabalho que você fala assim, caramba, como é que eu saí disso aqui? Era muita coisa, muito volume. Lembrei. Tem um famoso da viola lá, quando ele faleceu, fizeram uma homenagem pra ele na TV ao vivo. Eu não tive essas... Isso. Quando ele faleceu, fizeram uma homenagem. Eu não sei se é isso, fizeram uma homenagem. E aí fizeram uma recapitulação, assim, das piadas mais engraçadas e foi ao vivo. E eu falo assim, gente, tem uma coisa com o intérprete que eu aprendi a fazer. Respira, relaxa antes de começar o trabalho, porque você não sabe o que está por vir. Se eu estou com a respiração, eu estou bem oxigenada, eu consigo raciocinar melhor. Então, respira. Quando começou, eu falei, eu não acredito, eu não sabia que aquilo ia acontecer. Essa recapitulação, esses recortes. E aí colocaram a piada que eu falei assim, porque eu tô feliz. Que era assim, a piada dele era mais ou menos assim, o cara era tão viciado em aquele jogo de carta, assim, não lembro, que... O cara era tão viciado que quando ele foi... ele tava na fila pra pegar a hóstia, e aí quando ele pegou a hóstia, ele fez pau, não sei o quê, fez assim... E para interpretar, e eu interpretei na hora, eu falei assim, calma, segue a linha de raciocínio do cara, tenta entender o que ele tá falando. E eu fui seguindo ali, e tinha uma surda na hora, uma consultora, tradutora, surda, e ela dá o feedback na hora, tipo, sim, ou então assim, aí ela vai dando dicas de sinais para ir complementando e tal. E aí eu fui fazendo, ela riu, ela falou, sério? E continuei. E então, ela entendeu. Isso foi uma saia justa que eu falei, gente, como é que eu saio disso? O cara fazia piada e contava poesia e não sei o quê. E eu falei assim, gente, eu me saí muito bem ao vivo, na hora ali. ao vivo. E saiu. E deu certo. Eu falei assim, yes! Porque às vezes, o que acontece? A piada do ouvinte nem sempre é engraçada pro surdo. E nessa piada, a piada era boa pro surdo. É igual a piada americana pro brasileiro, que você fala, nossa, que graça tem. E vice-versa. A piada traduzida, geralmente, ela não tem... É difícil fazer ela ter graça. Só que nesse caso, era visual, era o jogo de carta, o cara pegava a hóstia e tá. Ela falou, sério, o cara era viciado nesse nível. Aí ela entendeu. Então... Eu acho que foi uma saia justa bem legalzinha, assim, que deu muito certo. Lógico que eu já devo ter feito coisa que deu muito errado. Já confundi sinais, assim, eu não lembro agora. Mas eu já fiz confusão de político com drogas, assim, já fiz confusão. E o surdo falou... Paloma do céu, você inverteu o sinal do político e fez o sinal da droga no lugar, mas eu entendi o que você quis dizer, assim, como tem aqueles GCs grandão e tal, então deu para capturar, mas eu vi que você inverteu uns sinais aí do político com a droga, então, mas tudo bem, no próximo bloco a gente vai entender cada matéria. Então, tudo certo. E uma no meu começo, que a minha colega estava passando bastão para mim, assim, ela tinha cumprido o turno dela, ela falou, vai lá, ai, Paloma, chama aquela moça ali para mim. Chama a moça,
fulana, e gritei. Ela falou, sua tonta, ela falou, sua tonta, ela é surda. Eu gritando, chamando surda. Eu não sabia que a menina era surda, ela só mandou chamar, mas não avisou. Ela é surda, corre e bate no ombro dela e chama. Não, ela não me orientou, ela só falou, chama ela pra mim. E eu passei vergonha ao vivo, e tinha o pessoal entrando na escola, saindo da escola, que todo mundo viu. Foi a maior vergonha, aí eu pedi desculpa, eu falei, ai, sua tonta, vai ser assim mesmo. Foi muito Começo engraçado. de carreira. Ah, iniciante, né? Coisa de iniciante. Ok, Muito bom, é isso. Paloma, antes da gente se despedir de você aqui, o papo foi muito bom, foi ótimo, espero que todo mundo tenha gostado. Por horas. Né? Ficaríamos por horas aqui. Queria que você passasse seu serviço, né? Onde o pessoal te encontra. Tô no LinkedIn, Paloma Bueno Libras. Nas demais redes sociais, Paloma Bueno Libras. Eu sou mais ativa no LinkedIn, no Instagram. Oscila um pouco, mas tem conteúdo meu antigo no YouTube. Quem quiser ver, vai me ver bem diferente do que eu tô hoje. Mas tem muita dica de sinais. Tal. Eu já ensinei Libras um dia na vida, há muitos anos. Mas tem uns conteúdos lá, tem live, tem umas coisas lá. Então, tem um canal no YouTube com dezenas de vídeos. E acho que no Instagram também tem os vídeos antigos. Mas eu tô mais ativa hoje, mais no LinkedIn. E você tem a sua empresa, prestação de serviços? Sim, eu tenho uma empresa, a Torsion. Mas me achando como Paloma, tá tudo certo. Legal. Então, feito. Ok, obrigado. A gente queria te agradecer demais. Valeu demais. Há muito tempo que estamos por esse papo, não é? Pois é, adiamos e conseguimos. Um dia dá certo. Foi muito bom legal. ter você aqui, viu? Muito obrigada. Ok, valeu, obrigado. Valeu, gente, valeu. Gente, então vamos ficando por aqui com esse episódio, né, Ale? Sim. E sempre bom lembrar, se você ficou até agora, gostou do papo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, por onde estiver. E também inscreva-se no nosso canal no YouTube da Agência Pontual, tá bom? Dá um likezinho lá. Deixa o seu like, comenta aqui, ó, qual que é o próximo episódio que você quer, o próximo papo, a próxima pessoa, o convidado. É isso aí? Isso? Então, até a próxima. Valeu! Valeu!